Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido a todos a se colocarem em pés. Vamos fazer uma oração a Deus para começarmos esse culto no dia de hoje. Deus bendito, que o seu nome seja louvado e glorificado por essa noite, ó Pai. É uma noite a qual o Senhor tem preparado para que a sua igreja esteja junta, buscando a sua presença em oração, com louvores e também para ouvir a sua palavra, Senhor. Que o seu nome seja adorado, que nós venhamos, meu Pai querido, nos juntar diante da sua santíssima presença, em santidade e em reverência. Cuida de todos aqueles que estão sofrendo com algum laço de enfermidade. Quebra, Senhor, todo mal. Quebra, meu Deus, toda barreira, tudo aquilo que impede seus filhos de chegarem na sua casa esta noite. Todos os impedimentos, todas as distrações, tudo aquilo, Senhor, que aflige a alma de cada um. Que os nossos irmãos que estão juntos aqui, os irmãos que estão nos seus lares, Pai, acompanhando essa transmissão, possam se alegrar diante da sua presença, porque, meu Deus, nós cremos na fidelidade da sua palavra, nós cremos, Senhor, na sua promessa de que nesta terra nós passaremos e passaríamos por muitas aflições, mas porque o Senhor Jesus Cristo venceu, nós também venceremos. E é na certeza, Pai, dessa grande vitória que o Senhor concede à tua igreja esta noite, que nós pedimos, que nós agradecemos, no glorioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Vamos louvar o Senhor. Número 124. Vamos começar primeiro. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Adorai-o, Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser grande e mais submerso, louve ao dominador. Todos juntos
de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fitar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus. Número 515. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai,
se colocar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo de número 6. No versículo de número 10. Ao versículo de número 20. Efésios 6, do 10 ao 20. Todos acharam? Confirme com amém. Amém. Glória a Deus. Leio o primeiro e os irmãos leiam o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astucias do diabo. Vamos repetir novamente? 1, 2, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, mas seja dada uma vida boa, a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Oremos, os irmãos têm pedidos de oração. Em minha casa. Amém. Oremos uns pelos outros, pelos irmãos que estão sofrendo com enfermidade, famílias enlutadas. Recebi no meu lar a notícia de que uma pessoa próxima, irmã em Cristo, passou para o Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas, não é? A morte para nós é só o começo. Então vamos orar com fé, porque nós cremos no agir poderoso do Senhor essa noite. Deus bendito, que o seu nome seja louvado, glorificado e exaltado. Aqui está a sua igreja, diante da sua santíssima presença, buscando a Ti em oração. Já deixamos, Senhor, os nossos louvores diante da sua presença também. E sabemos que o Senhor já adentrou esse local quando o primeiro crente passou por essas portas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está no nosso meio e ouve a oração do seu povo. Nós não estamos aqui, Senhor, clamando a um Deus feito por mãos, um Deus de pau, um Deus de pedra, que não pode se compadecer e que não pode agir em nosso favor. Mas nós estamos aqui, Senhor amado, pedindo e clamando a um Deus vivo e verdadeiro. Senhor meu Deus, toma nessa noite nas suas mãos causas para que o seu nome seja glorificado. Dá vitória ao teu povo, alivia a carga dos teus filhos, Senhor. Seja com eles nas lutas, seja com eles nas batalhas, seja com eles, Senhor, nas tribulações.
Não te peço, Senhor amado, que faça conforme a nossa, mas conforme a tua vontade, e que acima de tudo e todas as coisas, o seu nome seja glorificado, ó Pai bendito. Acompanha seus servos que estão se dirigindo para esta casa esta noite. Dá-nos um culto cheio da sua presença. Fala conosco, usa cada um, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. O Ministério Jovem está com a oportunidade de louvar o Senhor. Na sequência, as irmãs também louvando ao Senhor, e posteriormente os varões louvando ao Senhor. Amém?
Para
caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei contigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Tomarei até tua atenção, chamar, se preciso, uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Amém, meus irmãos. Nossos irmãos já têm chegado aqui esta noite. Antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, gostaria de ouvir a nossa irmã Paula. Pode louvar o Senhor, irmã Paula? A irmã Paula louvando ao Senhor para nós recolhermos dízimos e ofertas. E enquanto isso, eu peço que o diácono Luciano se prepare, porque ele vai ser o canal de bênção que vai transmitir a palavra do Senhor essa noite. Sabemos aí que o nosso irmão fez aniversário, ganhou muitos presentes, mas nenhum presente é como esse. Vai ser uma ferramenta do Deus vivo, né, diante da igreja essa noite. Amém? Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Glória!
Senhor. Amém. Meus irmãos, sempre motivo de alegria. O presbítero Rodrigo, ele falou que esses dias eu completei aniversário. E um dos presentes assim que nas algumas orações minhas eu pedi para Deus era ter a oportunidade de trabalhar na casa de Deus e que eu pudesse ter a oportunidade de ensinar na escola dominical, que é uma coisa que eu sempre achei muito bonito, quem sabe ensinar. Eu falei com o João, me deu essa oportunidade, que Deus abençoe a vida dele, e eu fico muito feliz, porque esse foi um dos presentes que eu sempre pensei em ter. E hoje eu queria falar assim, ter a palavra assim, falar assim, você foi pego de surpresa. Não fui. Já tem alguns irmãos que já vêm se desenvolvendo, pregando, então eu sabia que a minha hora ia chegar, e quando chegasse eu tinha que estar preparado. Então, para não ficar nas minhas palavras, se os irmãos puderem abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Tendo em mente, eu não sou um pregador igual o pastor, igual os pregadores que tem aqui nesse púlpito, mas que eu posso, que Deus me dê graça, e eu venho trazer as palavras para o coração de cada um de vocês. Glória. João 5, o versículo 5, que diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus vendo este detalhe, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficação? Meus irmãos, nessa passagem do Evangelho de João, tem algo muito interessante que eu sempre indaguei. Eu confesso que estou estudando essa passagem já faz muito tempo, então é uma coisa que eu peço para que Deus acalme meu coração, para que eu transmita com cuidado a palavra dele. E a gente passou por uma semana falando sobre alma sadia, onde que a alma sadia, para ela estar sadia, ou quando a gente detecta quando tem algum problema, muitas vezes quando a gente vai até um médico, o médico ele pode dar o diagnóstico do que a gente tem, mas ele precisa pesquisar aonde foi que começou, quando foi a origem. E muitas vezes a nossa alma, quando ela se entristece, tem vários fatores, tem vários, eu podia citar bastante, mas eu queria frisar só em um: a alma amargurada. Se pararmos para pensar, o que acontece com que faz com que a nossa alma a não ser mais sadia? Como que é a origem? Tudo se começa numa simples conversa, desde o princípio. Quando Eva emprestou seu ouvido para a serpente, ali começou a começar a ter um problema na saúde espiritual dela. Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente, de vez a gente pode conversar, pode falar, mas a gente não deve absorver nem tudo que as pessoas falam. Se a pessoa não é de Deus, então a gente deve vigiar. E isso acrescentou na vida dos filhos dela. Caim chegou a um ponto que a inveja foi tão grande na vida dele, que ele e o irmão deles ofertaram. Só que Deus se agradou mais da oferta de Abel. Só que ele não desprezou a oferta de Caim, ele gostou da oferta de Caim. Só que Abel foi melhor. E nisso, Caim acaba ficando com raiva, se enfureceu. E Deus vai ter uma conversa com ele, perguntar: por que aconteceu isso? Eu vou abrir aqui porque eu não pensei que eu ia lembrar do versículo, não lembro, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis, quem quiser acompanhar, 4, versículo 7, que diz assim:
do 6, diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que te irritaste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já faz a porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele o dominará. Nesse ponto aqui, meu irmão, nos mostra que como que a inveja, ela nos traz tantas consequências ruins. Porque se a gente não tomar cuidado, ela invade nosso coração. Ela invadiu o coração de Eva, quando Satanás falou assim para ela: você vai poder ficar em Deus. Isso atraiu ela. Caim ficou com inveja do seu irmão, porque Deus se agradou da oferta dele. E pela que a pergunta, Deus vai fazer um monte de questionamento para Caim, para que ele possa responder. Só que assim, a resposta dele não foi uma resposta boa. O que ele fez? Ele matou o irmão dele. E vocês perguntam assim: Luciano, mas o que isso tem a ver com o que você leu, com o que você está falando? Meus irmãos, tem tudo a ver. Se a gente continuar lendo João, Jesus faz uma pergunta para ele. Pergunta assim: você quer ser curado? E a resposta para ele é uma resposta amargurada, que ele diz assim: Senhor, não tem homem algum que quando a água se agita, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Meu irmão, aqui tem um ponto tão importante assim, que eu sempre pensei na minha vida. Quando a gente quer fazer alguma coisa, meu irmão, nem se for se arrastando, mas a gente vai, a gente faz. Glória! Então, assim, muitas vezes ele atribuiu um problema que ele tinha, uma situação que ele tinha, falando: não tinha ninguém para ajudar. Só que a pergunta não foi isso. Jesus não perguntou para ele: tem alguém para te ajudar? Não. Jesus simplesmente falou assim: você quer ser curado? Então esse é um ponto que a gente deve prestar atenção. Deus fala nos nossos corações. Deus traz palavras nos nossos corações e a gente não está entendendo o que Deus está falando. E simplesmente começa a responder com respostas atravessadas ou com pensamentos indevidos. Eu vejo isso muitas vezes quando acontece situações onde determinado irmão fala assim: pastor, eu queria fazer isso, isso e isso. O pastor fala assim: não. Aí chega o outro: pastor, eu queria fazer isso, vamos fazer. Algumas pessoas ficam tristes, se entristecem pelo o modelo, pela forma que o pastor agiu. Só que, meu irmão, nós estamos dentro de uma igreja, a gente está aqui para servir. Se o pastor falou assim hoje não, amanhã pode ser sim. A gente tem que saber se contentar com esse tipo de coisa. Eu não posso falar assim: o pastor gosta mais de A e gosta de A e menos de B. Não, o pastor, ele tem que tratar da ovelha de igual por igual. E muitas vezes a gente olha o castigo como uma repreensão, como uma forma de castigo, de vingança. Só que não, meu irmão. A gente tem que olhar aquilo que Deus fala conosco como uma palavra de vida. Jesus chega para esse rapaz e fala assim: você quer ser curado? Simplesmente no começo ele poderia falar assim: eu quero. A Bíblia vai falar assim de muitos que Deus simplesmente pergunta e ele fala assim: sim, eu quero. Então sim, a gente ele só precisava falar isso. E o interessante dessa passagem é que assim, a Bíblia vai relatar que assim, em algum tempo um anjo descia ao tanque. Algum tempo ele descia. Então era uma coisa assim que era frequente. Eu não sei te dizer qual é o tempo certo. Os presbíteros e o pastor se podem me ajudar. Eu não sei te dizer o tempo certo em se era semana, se era mês, se era ano. Mas o anjo descia. Ele já era uma coisa rotineira de se fazer. Porque toda vez isso acontecia. E lá no versículo 4 vai dizer assim: em tempos, um anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Outra coisa interessante, essa passagem nos mostra assim, que não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero. Tudo tem uma orientação. Deus nos orienta e Deus tem o tempo dele de fazer. A Bíblia vai dizer assim que há um tempo para todas as coisas. Então isso eu tenho que ter certeza na minha vida e certeza de que assim, há um tempo para todas as coisas. Eu andei tropeçando e
em alguns caminhos na minha caminhada evangélica, e eu dou graças a Deus assim, que hoje pela misericórdia de Deus eu pude estar me encontrando, voltando a desempenhar um bom serviço. Talvez você fale assim, mas tem pessoas melhores. Eu sempre acredito, eu sei que tem pessoas melhores. Não gosto de menosprezar aquilo que foi colocado em minha mão. Só que assim, eu sei que tem pessoas melhores qualificadas do que eu. Só que eu sempre falo para Deus, assim, Deus, hoje mesmo subindo, eu falei assim, Deus, se a oportunidade estiver comigo, só permita se sua presença estiver comigo. Então, Senhor, eu acredito fielmente naquilo que Deus faz. Eu jamais queria vir aqui só para jogar conversa furada, não. Deus, ele tem que reger a nossa vida e reger tudo aquilo que vamos falar, principalmente quando é a palavra dele. Glória! Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer assim, citar alguns exemplos de pessoas que agiram de forma diferente, com atitudes diferentes, com maneira de falar diferente. E essa palavra assim, que eu trago ao meu coração, que assim, não depende da gente. A gente pode falar assim, eu vim de uma semana de culto de alma sadia, hoje eu estou curado. Eu sei que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele entender. Eu sei isso, ninguém vai tirar dele. Só que eu sei uma coisa, que a Bíblia vai dizer, praticamente 90% de todas as pessoas que receberam um milagre, as pessoas precisaram fazer algo para chamar a atenção de Jesus. Entenda isso. Eu estou doente, tá? Você está doente, você precisa de cura, mas você também precisa chamar a atenção de Jesus. Eu não sei, a Bíblia não vai relatar o que esse homem fez para que chamasse a atenção de Jesus, mas chamou. Ou simplesmente Jesus só olhou e falou assim, vou curar. Porque todos faz. Vou dar um exemplo aqui de alguns que eu marquei aqui comigo. Tem a mulher cananeia. Ela vai até Jesus, questiona Jesus, e Jesus dá uma resposta assim, talvez outros pensariam assim, nossa, que resposta atravessada. Só que aí que está um ponto diferente. Muitas vezes o pastor fala assim, isso não pode, isso não deve. A gente quer discutir com o pastor, a gente quer saber mais do que o pastor e falar. Só que aqui nos mostra pronto que assim, não é o que ela está questionando, e sim como que ela está respondendo. Que ela fala assim, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor também. Olha uma coisa assim, Jesus pode, algumas pessoas falam que Jesus deu uma resposta atravessada, de maneira, assim, vamos dizer assim, de grossa, e simplesmente ela poderia também retrucar Jesus da mesma maneira. Só que senão ela soube saber responder Jesus. Ela falou assim, Deus, eu não estou aqui para te questionar. Eu não estou aqui para te questionar. Eu estou aqui para relatar um problema que eu estou sentindo, que eu estou vivendo. Então, quando ela faz isso, Jesus abre seu coração e fala assim, nossa, nunca vi tanta fé. Tem outros exemplos que vai falar sobre o rapaz, o capitão Centurion. Ele chega, ele vai também pedir, ele fala assim, Jesus, você não é digno de ir na minha casa. Apenas uma palavra e o meu servo será curado. Isso são coisas assim que eu penso comigo, não é o que eu estou falando, mas a maneira que eu estou falando. Deus, Ele se agrada. Não é que você está discutindo e fala assim, Deus, não aconteceu. Não discuta com Deus, mas converse com Deus. Mostra os seus pontos de vista, mas de maneira sábia. Porque a sabedoria, o Espírito Santo ele vai nos orientar a falar. Mas se a gente agir por nosso meio, por a nossa razão ou emoção, a gente acaba deixando o Espírito de lado e acabamos agindo pela carne. Isso que faz a gente declinar em alguns momentos. A Bíblia aqui, meu irmão, ela vai relatar que esse homem vivia 38 anos enfermo. Se você parar para pensar, imagine uma pessoa 38 anos tentando pular num tanque, mas toda vez uma pessoa vai pular na frente dele.
38 anos, ele chega e não consegue. E Jesus olha para ele e fala assim: quer ser curado? E pela resposta que ele deu, eu também entendo assim, que ele não tinha fé. A fé dele estava muito pouca pelo que Jesus ofereceu para ele. Porque a Bíblia também vai dizer assim que chega até Jesus e fala assim: eu quero tem um leproso que eu não lembro agora onde que está exatamente o versículo e o capítulo, mas que vai chegar até Jesus e Jesus vai falar assim para ele se ele quer, se ele fala para Jesus: se você pode me curar. E Jesus fala para ele: quero, então seja curado. Ele acreditou que isso era possível. A fé dele moveu isso. Só que esse homem vai mostrar para Jesus que a vida dele não está assim. A fé dele está baseada em se um irmão ou outro ajudar ele. E a nossa fé não é assim, irmão. A gente não pode chegar simplesmente, olhar e falar assim: o pastor está aqui, ele tem a obrigação de me ajudar. Não, o pastor aqui está aqui para orientar o seu povo, orientar a igreja. Quem cuida de mim é Deus. Quem me dá sustento é Deus. Quem salva a minha vida é Deus. Infelizmente, o pastor, ele é um ser humano que nem eu. Ele é falho que nem eu. Talvez eu possa olhar e falar assim: mas é pastor. Pastor, mas é ser humano. Eu tenho que entender que assim, Deus constituiu ele um anjo da igreja. Mas assim, acima dele sempre vai ser Deus. Independente de qualquer coisa. Independente se é líder, se é regente, independente de qualquer coisa. Eu venho para a casa de Deus, é para agradar a Deus, é para fazer me esforçar o melhor para Deus. Não para simplesmente me mostrar o que eu estou fazendo. Não. Deus tem que ser o centro de tudo. Jesus ele tem que se fazer presente em tudo aquilo que a gente vai fazer, em tudo aquilo que a gente for falar. Eu acredito fielmente que se buscarmos, eu acredito fielmente se acreditarmos e buscarmos a chamar a atenção de Jesus, muitas coisas ele pode fazer, muitas. Talvez assim, eu tenho um pastor, ele conta uma história que eu acho até legal, interessante, e esses dias eu contei para os jovens, que quando ele fala que ele escreveu uma carta dizendo de tudo que ele queria, e que até hoje falta só uma coisa a se cumprir. Meus irmãos, eu não sei qual o modelo, qual o jeito que vocês vão ter que fazer, se vocês vão agir que nem um pastor agiu, eu não sei. Eu sei assim que eu já vi muitas pregações, já vi muitas pessoas falar assim que fez algo diferente que chamou a atenção de Deus. E isso é uma coisa assim que mostra que parte da gente a chamar a atenção de Deus. Então a gente tem que ter isso em convicção na nossa mente, de falar assim: eu não estou aqui para chamar a atenção de A ou B para me ajudar. Eu estou aqui para chamar a atenção de Deus, porque Ele pode mandar o Filho dele vir me socorrer. Glória. Jesus está com a mão estendida. Pedro estava se afundando, Jesus estava com a mão estendida. E ele pegou na mão de Jesus e Jesus o levantou. Entenda, o mal, ele pode bater nas nossas portas. Ele pode atravessar o nosso caminho. Mas a gente tem que saber como se escapar dele. Eu com minhas forças não, mas Deus sabe. Deus consegue me dar orientação. A Bíblia, meus irmãos, ela vai dizer que a gente devemos ser santo, como Jesus é. Muitas vezes uma vez eu entrei até em algum debate bíblico assim, eu e minha esposa, que ela não concordava, que eu sempre falo assim: nós temos que ser. A Bíblia está dizendo que tem. Não vou dizer que nós somos, porque santo é só Deus. Mas a gente tem que ter a visão de santo. A gente temos que agir como santo. A falha vem. Mas Cristo, Paulo, quando vai escrever suas cartas para outras igrejas, ele fala assim: aos santos da igreja. Ele não está falando assim A, B, ele está falando aos santos. O que é santos? Aquele que acredita, aquele que tem fé, aquele que busca ter uma vida melhor. Talvez nem sempre a gente consegue atingir a santidade que Jesus nos exige, mas a gente tem que continuar tentando. Paulo vai dizer que quando ele pensa em fazer o bem, o mal ele praticou. Só que assim, eu não posso tirar os méritos do Paulo só por causa que ele errou. Não. As coisas boas, elas têm que ser mais visíveis do que as coisas ruins. A minha vida, ela não pode ser regida pelas coisas ruins que eu venho fazendo. Porque
Porque assim, se as pessoas só verem, nossa, o Luciano não vem para a igreja, o Luciano fala mal, o Luciano fala palavrão, o Luciano faz N coisas, a minha vida ela não está sendo regida pelo Espírito Santo. Ela está regida à minha maneira, à minha visão. E simplesmente eu estou aqui fazendo só uma capa. Só que não, a gente tem que nos esforçar para que isso não aconteça. Eu citei aqui, meus irmãos, palavrão, porque assim, é uma coisa assim que é continuada. Eu já vi, infelizmente, eu falo isso, eu já vi alguns jovens já falando, e é uma coisa assim que eu fico me perguntando. Eu vim do mundo para a igreja, muitos nasceram dentro da igreja, mas eu vim de fora para dentro. Eu tinha um linguajar que eu falava com meus amigos na gíria. Mas toda vez que eu estou na igreja, toda vez que eu tenho uma oportunidade, e desde quando eu aceitei Jesus, eu tento mudar o meu jeito de falar. Eu tento, sabe, ser diferente. Só que assim, eu vejo alguns jovens que nasceram dentro da igreja, que parece de vez buscar as coisas de Deus, não busca ter a aparência do mundo. Busca a ter o mesmo falar, o mesmo jeito de agir. Tudo isso tudo isso por causa que as pessoas trazem aquele, vou falar assim, aquele novo modelo de pregação, de falar assim, não tem nada a ver, porque isso virou uma pregação. Isso virou uma pregação, não tem nada a ver. Eu vou assim, mas não tem nada a ver. Eu já escutei isso muitas vezes. E muitas vezes assim, eu tenho 7 anos que sou cristão. E alguns falam assim, você é crente velho. Eu falei assim, mas tem uns 7 anos. Minha filha Larissa, o Vitor, alguns jovens aqui, tem mais tempo do que eu. Simplesmente assim, minha família era cristã, mas eu nunca fui. E quando eu pretendia me tornar um cristão, simplesmente o pastor falou assim, não podia jogar bola. Eu falei assim, então pode ficar com a sua igreja, que eu vou sair. Então assim, eu nunca fui um convertido, eu ia para a igreja porque minha mãe me forçava. Então esse é o pensamento que nós temos que ter. Eu não venho para a igreja porque pai, mãe, vô, tio, líder cobra. Não, eu tenho que vir porque aqui é onde eu vou encontrar o amor de Deus. Aqui é onde Ele vai olhar assim para mim e vai falar assim, Luciano, você quer ser curado? A oportunidade que eu vou ter é aqui. Eu vou ter em casa? Pode ter também. Eu já falei que Deus pode fazer o que Ele quiser. Na maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, Ele pode fazer. Só que assim, eu tenho que saber que eu preciso chamar a atenção dEle. E onde que eu vou chamar a atenção dEle? Na igreja, buscando, tendo comunhão com Ele, orando o tempo todo. É esse o motivo, mas eu tenho que chamar a atenção dEle. Como eu vou chamar? Não sei. Como a igreja vai chamar? Não sei. Cada um tem que ter seu particular com Deus. Esses dias eu passei por algum período de tristeza. Essa semana para mim foi muito abençoada, porque quem vem pela fase de desemprego é muito ruim. E eu tinha uma confiança tão grande em mim, que todas as entrevistas que eu fui na minha vida, eu nunca tinha sido, as portas nunca tinham se fechado para mim. Então quando eu saí da Ikezak, quando eu saí da Ikezak, da empresa que eu estava trabalhando, eu tinha certeza que eu ia receber o seguro, e quando eu fosse fazer minha primeira entrevista eu estaria trabalhando. Isso era uma certeza que eu tinha no meu coração. Então eu estava sossegado quando todo mundo falou assim, nossa, mas você não apareceu. Eu falei assim, não, mas está tranquilo, porque na hora que aparecer eu preciso que apareça primeiro. Na hora que aparecer eu consigo. E nisso, meus irmãos, você passou 4 entrevistas. E eu olhei e falo assim, por que isso aconteceu? Eu fiquei muito triste, fiquei a semana toda pensando, e Deus falou no meu coração, não é do seu jeito, não é da sua vontade, é do meu tempo, do jeito que eu quero. Aí eu soube entender que assim, eu posso ter confiança em mim? Posso, mas minha confiança tem que estar baseada em Deus, na vontade de Deus. Se Deus falou assim, faça, eu vou lá e faço, eu posso ter confiança nisso. Agora, somente confiar em mim, a Bíblia vai dizer assim, que maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito é o homem. Eu tinha uma confiança assim tão grande, que eu achava que
ia ser rápido. E Deus mostrou para mim que assim, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não é da maneira que eu entendo, e sim a vontade dele. E de lá para cá, desde domingo, eu estou guardando uma palavra no meu coração que foi lançada durante a semana, eu não lembro o dia certo, que assim, muitas vezes a gente reclama para A, reclama para B, e a gente simplesmente só joga palavras fora. E um dos pregadores aqui, eu não lembro qual foi, ele falou assim: com quem eu tenho que argumentar é com Deus. Que eu tenho que falar assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, simplesmente é Ele. É Ele, a porta vai se abrir, mas assim, eu tenho que clamar a Ele. Eu entendi isso na minha vida hoje, no momento que eu estou vivendo, que assim, não adianta simplesmente eu confiar somente em mim. Eu tenho que confiar em Deus, minha confiança tem que ser baseada em Deus. E se eu clamar, uma hora Ele vai me escutar. Talvez você pode falar assim: ah, Luciano, mas você está clamando, e uma hora ele vai escutar. O cego de Jericó, ele saiu praticamente, não sei o tamanho da estrada, mas a estrada era longa, ele saiu a estrada toda gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto muitos tentavam calar, ele continuou gritando, até uma hora que Jesus parou para atender. Então, a minha função, o que eu tenho que fazer é isso, é somente clamar, e as demais coisas Deus vai acrescentar na minha vida. Não adianta eu querer forçar uma coisa, sendo que não vai acontecer se Deus não permitir. Meus irmãos, tem horas que a gente simplesmente tem que chegar assim e falar assim: ó, Deus, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente nessa hora. Eu quero agir de maneira diferente. Uma das oportunidades que eu falei aqui no começo foi ter dado aula para os jovens. E ao contrário do que pensa assim, eu já falei isso para o pastor, ao contrário do que pensa assim: nossa, eu estou ensinando jovens, eu estou aprendendo tanto. Eu jamais pensei assim que a minha mente poderia ser capaz de atribuir, de montar uma aula. E isso é uma coisa assim que deu um ânimo tão bom para mim, que eu pensei comigo: eu estou lá para ensinar, mas eu saí animado, porque assim, eu saí a cada dia mais aprendendo. Porque assim, a gente estuda a lição da escola bíblica. Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de mentira, e me esforço o máximo para fazer. E principalmente se eu estou no público. Quando eu chegava, eu ia estudar a lição, o João falava assim: você estudou a lição? Eu lia. Estudar não, eu lia. Então eu entendi que assim, ler não é a mesma coisa de estudar. Tem dias que eu começo a estudar a lição na sexta, aí eu vou para o sábado, com um monte de dúvida. Chega no sábado à noite, tem vezes que eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, porque eu ainda não consegui entrar num raciocínio bom para dar aula. Então isso é uma coisa assim, que eu vi assim, que quando a gente quer uma coisa, quando a gente deseja, e Deus nos dá a condição para isso, a gente se esforça para determinada situação. Eu brinquei com o presbítero João, que ele tinha um privilégio, que ele avisou: ô Joel, vai estudar a lição. E para mim ele não avisou, simplesmente ele me pegou de surpresa. E eu falei assim, dessa vez eu falei assim, eu tinha estudado o último tópico. Porque eu falei assim, se o João for me dar a oportunidade, ele vai me dar o último tópico, então eu vou ter que estar preparado nesse. Então eu pensei assim, quando ele falou assim: ó, sobe lá que você vai dar aula para os jovens. Eu olhei assim, comigo mesmo, e pensei assim: o que eu fiz? Eu tive tempo todo de estudar a lição, não, mas peguei o último tópico achando que seria do meu jeito. E mais uma vez, meu irmão, Deus me mostrou que assim, não é da maneira que eu penso. Não é. Hoje eu gasto bastante tempo estudando para tentar. Eu falo para os jovens que não é uma aula de pastor, não é uma aula de um presbítero, mas é uma do humilde Luciano. E que assim, eu me esforço o máximo para tentar responder qualquer dúvida que eles tiverem. E isso vai ser uma... Daqui para frente, isso tem que continuar crescendo. Não pode parar. Eu não posso olhar simplesmente e falar assim: ah, tal irmão vai me ajudar. Não. O pastor falou assim: ó, no dia que chegar perguntas complicadas, nós estaremos lá para te ajudar. Só que nem sempre o pastor vai estar. Nem sempre o obreiro vai estar. Então, se eu não aprender
a andar com minha própria perna, vai ficar difícil. Então eu entendi isso, e esse capítulo de João, ele vai me mostrar que assim, muitas vezes a gente só fica encostado, esperando. A gente só espera e fala assim, ó, eu vou fazer, mas vai chegar a minha vez. E não, a nossa atitude tem que ser diferente. A gente tem que começar agora, para que quando chegarmos lá na frente, seja diferente. Eu aprendo com esse rapaz que estava enfermo. Você viver 38 anos de enfermidade, passar por uma situação complicada, onde a sua vida está baseada em um tanque. Vocês já passaram para pensar assim, que assim, a vida dele era um tanque. Ele comia, ele bebia, ele fazia as necessidades dele, mas a fé dele era baseada num tanque. Simplesmente, o anjo vai tocar e eu vou descer. E ele sequer notou que Jesus, o Filho de Deus, estava na frente dele. Ele a nenhum momento ele só falou assim, só frisou o tanque. O tanque é o tanque. E muitas vezes a gente está olhando só isso. É isso, é isso, é isso. Meus irmãos, vamos começar, vamos abrir nossos olhos e ver que assim, Deus, Ele estava de braços abertos. Suas mãos estão esticadas para nós. Só que eu não posso simplesmente sair todo dia olhando para baixo, de cabeça baixa, não. Todos os crentes, eles sabem onde que o pai dele mora. E o pai dele mora no céu. Então, a esses crentes que andam de cabeça baixa, a gente não pode. A gente tem que andar de cabeça erguida, olhando sempre para o céu. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 133, se não me engano, que assim, elevarei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. É somente lá que vem socorro. É somente na hora que eu olhar na direção certa. Não adianta eu ficar olhando para o lado, ou para o outro, ou para baixo. Não, eu tenho que olhar para cima, que é de lá onde vem o meu refúgio. É de lá onde que a proteção habita sobre a minha vida. Então entenda, meu irmão. Hoje Deus está perguntando, você quer ser sarado? Não precisa responder para mim. Responda para Deus, fala assim, Deus, responda aquilo que vem no seu coração para Deus. E Ele pergunta, você quer ser sarado? E que a tua vontade hoje não seja simplesmente vir para um culto, vou ir para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar no culto porque fulano precisa me ver, ciclano precisa me ver. Não, quem precisa te ver, ele está te vendo. Você está na igreja, estando na sua casa, estando em qualquer lugar onde você for, ele está te vendo. Então assim, eu não preciso falar assim, eu tenho que ir para a igreja porque precisa me ver. Não, quem precisa me ver, ele já me vê todo dia, 24 horas por dia. E tem vezes que eu acho assim, que ele até deve falar assim, nossa, de novo você. Então a nossa vida, ela tem que ser dessa maneira. A atribuição de Deus, ela só agrega a nossa vida. Só que assim, aqui como eu falei, 90% da Bíblia vai dizer que todos que receberam o milagre precisaram chamar a atenção de Deus, precisaram chamar a atenção de Jesus. Então, o que a gente hoje, a mensagem que eu deixo aqui para os irmãos hoje, é que precisamos chamar a atenção dele. Precisamos saber direcionar nossas palavras para Deus, porque somente Ele é o nosso refúgio. O salmista, no Salmo 91, vai dizer isso. Ele fala muito sobre isso, sobre a nossa proteção, sobre o nosso refúgio, sobre o nosso alimento, da onde tudo que ele vem. Então a gente sabe. Crente, eu vi um comentário esses dias falando que crente é burro. Crente não é burro. Isso não. A gente sabe o que a gente procura, a gente sabe o que a gente quer. A gente só precisa colocar em prática. Essa é a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade ao presbítero Rodrigo, agradeço a cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Confesso que as pernas ficam até bamba, com medo, nervoso, mas Deus tem dado misericórdia para a minha vida e tem me abençoado de maneira assim que eu não sei explicar. Talvez as necessidades de um são A ou B. A minha necessidade hoje, no momento, é buscar a Deus. E assim, eu sei que as dificuldades aparecem, as situações negativas vêm, mas se Deus estiver no controle,
Tudo isso vai passar. Hoje os jovens aqui cantaram isso. Hoje eles cantaram. Assim, independente de qualquer coisa, se Deus estiver comigo, eu sou forte. Amém? Agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus em Cristo abençoe nosso irmão Luciano. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com os irmãos também cultuando e gostaria de passar a oportunidade à direção do trabalho ao nosso presbítero Ronaldo, que dará um término do trabalho. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Os irmãos, a paz do Senhor. Convido os irmãos a se colocar de pé, por gentileza. Sábado próximo, no culto das irmãs, né? Grupo da fé. Grupo da fé. Às vezes eu ainda não sei o nome de todos os grupos aqui. Então, sábado próximo, eu creio que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor nessa noite por essa oportunidade. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar por mais um dia, Pai, de estar na tua presença e na tua casa te adorando, ouvindo a tua palavra e por ela sendo limpo, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor estenda, Senhor, as suas bênçãos, Senhor, aos lares e às famílias familiares de cada um que aqui estão. Senhor, que haja cura, que haja transformação, que haja resposta, Senhor, para aqueles que têm aqui clamado, Senhor. Pai, despeça o seu povo em paz, leve eles até os seus lares, livre e os guarde de todo mal, Senhor. Pois assim eu te peço, Deus, e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, Jesus. Levante as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que é único e sem igual, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.